Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que compartilhe esse vídeo, que você assista até o final. Eu quero trazer hoje uma palavra que diz o seguinte: a importância de conhecer a Deus. Você conhece o Senhor? Você tem um conhecimento de Deus? Tem pessoas que diz que ninguém sabe nada de Deus, mas sabe sim. Lá o profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo 3, ele diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Então o Senhor virá. A vinda do Senhor, ela é certa. Então qual é o seu conhecimento de Deus? As pessoas dizem que não tem como conhecer Deus. Totalmente não. Totalmente você não tem como conhecer Deus. Mas eu quero apresentar neste vídeo algumas verdades fundamentais que nós precisamos sobre o conhecimento de Deus. Então, algumas verdades fundamentais sobre o conhecimento de Deus. A primeira verdade fundamental, é que o conhecimento de Deus, ele é parcial. Ele é parcial para o homem. O homem não tem o conhecimento completo de Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 13, do 9 ao 10. Então, primeiro, verdade fundamental é que o conhecimento ele é parcial. Mas a segunda verdade, o homem só poderá conhecer Deus se Deus se revelar a ele. Louvado seja Deus. Deus só revelou o que o homem pode compreender. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque o pecado, ele pôs limite ao entendimento humano. Louvado seja Deus. Então o pecado, ele colocou limite sobre o homem, sobre o conhecimento, a inteligência do ser humano, o conhecimento entre ele e Deus. O pecado colocou limite. Mas a terceira verdade, louvado seja Deus, o conhecimento de Deus está além da compreensão humana. O conhecimento de Deus, ele está muito além da compreensão humana. É uma ciência muito alta para a compreensão humana. Salmo 139, 6 diz: Deus conhece todos os nossos pensamentos, todos os motivos, todos os desejos, todos os temores. Não há nada que seja oculto ao Senhor. Ora, então se Deus conhece tudo da minha vida, eu sei que eu não posso esconder nada dele, então eu falo as minhas coisas para Deus, os temores, as fraquezas, as dificuldades, as lutas, né? Eu falo para Deus, porque eu sei que ele conhece tudo. Mas a quarta, louvado seja Deus, verdade, é o conhecimento sobre Deus, ele é infinito. O conhecimento de Deus, ele é processual e gradativo. Não tem ninguém que tenha feito doutorado e conhecer tudo de Deus, de maneira alguma. E nós vamos aqui, em cima desses fundamentos aqui, porque há quatro. Em cima desses fundamentos que eu acabei de ler aqui, verdades fundamentais, a primeira é o conhecimento de Deus, né? O conhecimento de Deus é parcial.
o homem poderá conhecer Deus através da revelação de Deus. O conhecimento de Deus está além da compreensão humana. O conhecimento sobre Deus, ele é infinito. Então, nessas 4 razões fundamentais, há quatro diferenças que impedem o conhecimento total de Deus. É porque o homem é carne, Deus ele é espírito. Se o homem é carne, Deus ele é espírito, então ele só pode conhecer alguma coisa de Deus se for através da revelação espiritual. Mas espera aí que nós vamos mais à frente. Então, terceiro, o homem é pecador e Deus é santo. Então, o homem é carne, Deus é espírito, o homem é pecador e Deus é santo. Então, por isso que há essa barreira. Mas depois dessas 4 verdades fundamentais, há 4 fontes. 4 fontes para você conhecer a Deus, para mim conhecer a Deus. Você quer aprender? Pois não saia desse vídeo. A primeira fonte para você e eu conhecer Deus está aqui. Este livro sagrado aqui. Por meio de nossa comunhão com Deus, a fonte, a Bíblia. Então, a primeira fonte que eu falei 4, a primeira fonte é por meio da nossa comunhão com Deus e a fonte, a Bíblia. A segunda fonte, pela oração, louvado seja Deus, pela oração, através da oração, nós se aproximamos de Deus e passamos a conhecer. Nós conhecemos um homem, aqui um personagem na Bíblia chamado Enoque, que ele se aproximou de Deus, ele tinha 65 anos. Quando foi com 300 anos depois, ele ficou tão próximo de Deus, que Deus o levou para ele. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele se revelará a você. Então, pela primeira fonte, que é a Bíblia, nós conhecemos Deus pelo intelectual, pelo que está escrito aqui na Bíblia. Mas a segunda fonte, pela nossa comunhão com Deus, e a fonte é a oração. A oração é quem traz uma comunhão, uma aproximação de Deus. Não tem como um filho viver em aproximação com o pai ou com a mãe, se ele não tiver diálogo. Então é através da oração. Mas eu disse 4 fontes. Primeiro foi 4 fundamentos, ou seja, 4 verdades fundamentais para se aproximar, para conhecer Deus. Agora 4 fontes. Primeiro, a Bíblia. Segundo, a oração. Terceiro, por meio de revelação. Por meio de revelação é que você pode conhecer a Deus. E qual é essa fonte da revelação? O Espírito Santo. Então, por isso que Deus, ele é Espírito. Então, ele disse, o Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, ele disse para aquela samaritana: meu Pai busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, a terceira fonte para nós conhecer Deus, através da revelação. Através da revelação, e a revelação essa dada pelo Espírito Santo. Paulo, ele teve a revelação lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ali, versículo 7, quando ele foi ao terceiro céu. Então, ele tinha um espinho na carne, ele orou a Deus, ele foi levado lá e ele viu coisas inefáveis, coisas que não, a compreensão humana não pode trazer discernimento. Então, meios de conhecer a Deus, a terceira fonte, por meio do Espírito Santo. Primeiro, através do intelecto, que é a palavra de Deus, a Bíblia.
Segundo, através da nossa comunhão, a fonte oração. Terceiro, através da revelação, a fonte, o Espírito Santo. Revelação de homem não tem efeito alguma. A revelação do Espírito Santo. Mas vamos agora para a quarta fonte, aqui, por meio das tribulações. E qual é a fonte? A experiência cotidiana. Então, as tribulações em nossas vidas, as lutas, ela traz uma experiência, né? Ela traz uma paciência, a paciência gera uma experiência, a experiência traz esperança, na esperança não há confusão. Então, a quarta fonte, muitos não querem. Mas o meio de você ter um conhecimento de Deus, a quarta é através das lutas. Através, você veja o que Jó falou, quando ele disse, agora eu te conheço, eu conhecia só de ver falar. E Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem que se desviava do mal. Mas o conhecimento dele, por Deus, com Deus, era um conhecimento pequeno. O nosso amado profeta Oséias também, Deus precisou trabalhar na vida dele, mandando ele tirar uma mulher lá do prostíbulo para casar, e aí para não proibir a ela nada, deixar ela seguir a vida que ela seguia. Oséias não entendia nada, mas no final ele entendeu tudo. Então é através das tuas lutas, através das minhas lutas, que Deus se revela para nós. Então eu falei 4 verdades fundamentais para nós se conhecer a Deus, para nós conhecer a Deus. A primeira verdade é que o conhecimento de Deus é parcial para com o homem. Segundo, o homem só poderá conhecer o que Deus revelar. Terceiro, o conhecimento de Deus está além da compreensão humana. Nunca nós vamos saber tudo de Deus. Quarto, o conhecimento sobre Deus é infinito. Deus é infinito. Aí agora, 4 fontes de informações pelas quais podemos conhecer a Deus. Primeiro, através do intelectual, a Bíblia, a fonte. Segundo, por meio da comunhão com Deus, a fonte, oração. Terceiro, por meio de revelação, a fonte, o Espírito Santo. Quarto, por meio das tribulações, fonte, nossas experiências cotidianas. Mas não para aqui. Aí nós vamos agora, consequência para quem despreza o conhecimento de Deus. O homem pode desprezar o conhecimento de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, mas o de Deus, ele tem consequência. Quando ele despreza, Deus entrará em contenda com essa pessoa. Está estabelecida uma inimizade entre Deus e o homem. Oséias capítulo 4, versículo 1. Esta inimizade é causada pela falta de conhecimento de Deus, pela maldade, ou seja, e mentira do homem. Então, a primeira consequência, quando eu e você abandonam o conhecimento de Deus, é inimizade entre Deus e você. Então, por isso que todo mundo diz que tem Deus, mas será que terá? A Bíblia diz que não. Oséias capítulo de número 1, Oséias capítulo de número 4, versículo de número 1 está aqui dizendo. Então, segunda consequência, a primeira é que Deus entrará em contenda com essa pessoa. Segundo, Deus entregará o sentimento perverso.
Imagina, por isso que as pessoas desprezam a palavra de Deus, depois elas são tomadas por sentimento. Você sabe qual é a doença que mais ataca a humanidade hoje? É aqui, ó. É aqui na mente, é os pensamentos. É o que mais ataca a pessoa hoje. Então, cairão em prática de devassidão e destruição. Romanos 1, 28. Deus só entregou os sentimentos carnais, porém eles sofrerão a consequência de seu pecado na carne e serão condenados no juízo. Então, consequência de quem despreza, hoje as pessoas desprezam a palavra de Deus, mas você vai ter consequência. A primeira, Deus entrará em contenda com você. Segundo, Deus entregará sentimento perverso. Depois você quer se levantar e não consegue. Terceiro, Deus abandonará nas práticas do mal. Isso acontece quando o homem despreza o conhecimento de Deus. Oséias capítulo 4, versículo de número 2. Nossa natureza pecaminosa se fortalece cada vez que nós afastamos da graça do Senhor. Então nós vamos ter problema. Você terá problema. Ou você zomba, você pode fazer o que você quiser. Mas a primeira coisa, consequência, é que Deus entrará em contenda com você. Deus lhe entrega os seus pensamentos perversos. Você vai viver pensando, tá entendendo? Terceiro, Deus abandonará na prática do mal. Ele deixará abandonado o mal, destruir o próprio mal. Quarto, terão uma vida, essa aqui é pior, catastrófica. Aquela vida que você olha assim para famílias, que Deus tenha misericórdia. O desprezo ao conhecimento de Deus causa catástrofe, ou seja, catástrofes na vida do ser humano e na natureza. Oséias 4:3. A terra tem sofrido os efeitos do pecado desta queda do homem desde o começo. A terra ainda hoje, ela sofre a consequência da queda de Adão lá no Jardim do Éden. Então são quatro, né? Deus entrará em contenda com você, Deus entregará sentimento perverso, Deus abandonará você, terão uma vida, vamos dizer, uma vida de desgraça. A palavra mais certa é essa, uma vida desgraçada. Mas nós vamos aqui já concluir esse ensinamento, consequências espirituais para quem despreza o conhecimento de Deus. Aquela ali foi carnal. A primeira consequência carnal é que Deus entra em contenda com você. Segunda consequência no carnal, no literal mesmo, é que Deus entrega você aos pensamentos perversos. Quarto, é que Deus abandonará você. Essa história de você desprezar o conhecimento de Deus, desprezar o seu chamado, abandonar, aí Deus é com você, não, é mentira do diabo. Você despreza as coisas dele, você abandona ele abandonará você também. É a Bíblia, está lá em Oséias, pode ler, Oséias capítulo 4, lê ele ali todinho, que você vai entender. Mas agora é consequências espirituais. A primeira consequência são destruídos pelo Senhor. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. Oséias 4:6. Não são poucos os crentes que estão sendo destruídos pelos costumes mundanos, porque não conhecem a palavra. Está vendo? Abandonam a palavra. Você vê que os que estão fora, os que negaram a fé, os que abandonaram o seu chamado, eles ainda dizem que estão melhor do que os outros. Pensamento perverso. Blasfemo, sabe? Pensamento perverso que Deus entregou. Vá lá para Oséias, vai ler lá que você vai encontrar. Lá no livro de Oséias, louvado seja Deus. Segundo, são rejeitados.
Quem rejeita o Senhor também é rejeitado por ele. Oséias 4:6, né? Deus é santo e por isso não pode compactuar com o pecado, com as obras da carne. Então essas aqui são as consequências espirituais. A terceira, são julgados pelo Senhor. Toda atitude que você toma na vida terá consequência. Oséias, louvado seja o nome do Senhor, são consequências. Oséias capítulo 4, versículo 9. Naquele grande dia, todos pequenos e grandes, ricos e pobres, haverão de comparecer diante do Senhor, que seja julgado. Ou seja, para que seja julgado. Rico, pobre, negro, branco, pardo, qualquer tipo de pessoas, naquele dia, eles entrarão no julgamento para ser julgado. Então, quem busca, ou seja, quem busca o conhecimento de Deus, aprende a cultivar ao autocontrole e desfrutar da paz, da graça. Então, o conhecimento de Deus, ele é comparado melhor, mais do que ouro refinado, ouro puro, o conhecimento de Deus. Aí hoje você pergunta para as pessoas, elas querem tudo, elas aceitam tudo. Aí quando você pergunta se elas querem Jesus, elas dizem hoje não. Então, aprenda esta palavra, a importância de você conhecer a Deus, né? As verdades, as quatro, Deus, conhecimento de Deus é parcial para o homem poderá conhecer Deus através do que ele se revela. Terceiro, o conhecimento de Deus está além da compreensão humana. Nós vamos conhecendo ele aos poucos. Quarto, o conhecimento sobre Deus é infinito. Nunca ninguém vai conhecer totalmente Deus. Agora, 4 fontes de informações pelas quais nós conhecemos a Deus. A primeira, a Bíblia. Segundo, a oração. Terceiro, o Espírito Santo. Quarto, a nossa luta. As tribulações aparecem em nossas vidas para nos moldar. Consequência no carnal, que nós sofremos, você vai sofrer, abandonando o conhecimento de Deus, rejeitando. Deus entrará em contenda com você. Deus entregará sentimento perverso. Deus abandonará você na prática do mal, por isso que não muda mais, é cada vez pior. Terá uma vida de desgraça, que esta é a palavra mesmo, uma vida de só desgraça. Agora, tem também consequências espirituais, aquelas foi carnal. Primeira consequência espiritual, são destruídos pelo Senhor, são rejeitados pelo Senhor, são julgados pelo Senhor. Naquele dia, todos vão entrar em juízo. Hoje você pode acusar ministério, acusar pastor, acusar irmão. Hoje você pode obedecer quem você quiser. Hoje você poderá sair da igreja, não voltar mais. Você pode abandonar, fazer o que quiser, mas naquele dia você vai procurar uma escapatória e não tem. Você não tem para onde fugir. Naquele dia eu não tenho para onde fugir. Todos nós compareceremos perante ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que hoje é o nosso advogado, mas naquele dia será o juízo e vai julgar os vivos e os mortos, os salvos e os condenados. Todo tipo de raça vai estar lá. Então ainda é tempo de você conhecer o Senhor. Se aproxime dele, que ele se aproximará de você. Compartilhe esse vídeo, dê like e dê joinha e me ajude com este canal no nome de Jesus. Amém.